A identidade de um país constrói-se com as pessoas que o habitam. A generosidade dos seus cidadãos, o seu gênio criador e espírito de serviço marcam uma nação. As mais altas formas de distinção do nosso Estado, as ordens honoríficas portuguesas, existem para reconhecer atos de elevado mérito e serviços relevantes prestados a Portugal. Vejam quem lá vai. É o Presidente da República, o grão-mestre de todas as ordens honoríficas portuguesas. Nessa qualidade, é sua função conceder todos os graus das ordens. A Banda das Três Ordens, criada em 1789 pela Rainha Dona Maria I, representa o mais alto símbolo do poder honorífico nacional. Reúne numa só insígnia as Gran-Cruzes das antigas ordens militares de Cristo, de Avis e de Santiago da Espada. Só o Presidente da República usa esta banda e apenas durante o mandato. As ordens honoríficas portuguesas podem ser atribuídas a qualquer cidadão ou entidade coletiva. O Presidente da República é ajudado na sua missão por 3 conselhos representativos das ordens existentes. Bom dia. Na minha qualidade de chanceler, irei presidir esta reunião do Conselho das Ordens e proponho que se iniciem os trabalhos. As propostas para condecoração podem partir tanto de entidades como de cidadãos e têm de ser bem fundamentadas. A decisão final é sempre do Presidente da República. Nos encontros diplomáticos, cabe ao Presidente atribuir insígnias a chefes de Estado estrangeiros como gesto simbólico de apreço mútuo e reforço das relações de amizade entre as nações. As atuais ordens honoríficas portuguesas estão organizadas em 3 grupos: antigas ordens militares, ordens nacionais e ordens de mérito civil. As antigas ordens militares são 4. À exceção da Ordem da Torre e Espada, que é mais recente, as ordens de Cristo, Avis e Santiago têm raízes numa tradição medieval. Criadas com o apoio régio e a aprovação papal, desempenharam um papel fundamental na fundação de Portugal. No final do século XVIII, a Rainha Dona Maria I reformulou a sua função, deixando de lado o seu caráter militar e religioso e baseando o prestígio destas ordens no mérito individual. A Ordem Militar da Torre e Espada do Valor, Lealdade e Mérito distingue feitos excepcionais no exercício das funções dos cargos supremos dos órgãos de soberania ou no comando de tropas em campanha, feitos extraordinários de heroísmo militar ou cívico ou serviços excepcionais de altruísmo e de sacrifício pela pátria e pela humanidade. A Ordem Militar de Cristo reconhece os serviços prestados ao país no exercício das funções de soberania. A Ordem Militar de Avis destina-se a premiar altos serviços militares, sendo exclusivamente reservada a oficiais das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana. A Ordem Militar de Santiago da Espada galardoa o mérito literário, científico e artístico. Depois das antigas ordens militares, seguem-se as ordens nacionais, mais recentes, ligadas a acontecimentos e figuras da história contemporânea. A Ordem do Infante Dom Henrique foi criada em 1960 para celebrar os 500 anos da morte do infante. Destaca os cidadãos e instituições que prestam serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, entre os quais na expansão da cultura portuguesa e o reconhecimento de Portugal, da sua história e dos seus valores. A Ordem da Liberdade assinala a democracia em Portugal. Está associada à defesa dos valores da civilização, dos direitos humanos e à causa da liberdade. A Ordem de Camões reconhece os méritos na defesa e divulgação da língua portuguesa e da sua diáspora. Distingue quem tenha prestado serviços relevantes para a conservação dos laços das comunidades portuguesas com Portugal. E, por fim, mas não menos importante, há o grupo das ordens de mérito civil, que distinguem serviços relevantes prestados no exercício de funções públicas ou privadas, em especial na área social, na educação e no meio empresarial. Estas ordens são 3. A Ordem do Mérito, antiga Ordem da Benemerência, reconhece atos ou serviços meritórios que revelam abnegação em favor da coletividade. A Ordem da Instrução Pública distingue importantes serviços prestados à educação e ao ensino.
A Ordem do Mérito Empresarial destaca quem se distingue na valorização dos setores da agricultura, comércio e indústria. Estas são as ordens honoríficas portuguesas, as mais altas formas de distinção do nosso país. As ordens são compostas por diferentes graus, com diferentes insígnias que refletem o nível da distinção concedida. A começar pelo mais elevado, os graus são os seguintes: Grande Colar, Gran Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial, Cavaleiro ou Dama. Nas ordens de mérito civil, o grau de Grande Colar não existe e o grau equivalente a Cavaleiro ou Dama é substituído pela medalha. Para todas elas, existe o grau de Membro Honorário, que se destina às instituições e coletividades. No dia da sua condecoração, o agraciado recebe um estojo que contém as insígnias, uma miniatura e uma roseta da ordem. Dependendo do grau, as restantes insígnias variam. Se, por exemplo, um cidadão for agraciado com o grau de Cavaleiro ou Dama, recebe um estojo que contém a fita de peito, uma miniatura e uma roseta. Se receber o grau de Gran Cruz, o estojo contém uma banda a tiracolo com o distintivo suspenso, uma placa dourada da ordem, uma miniatura e uma roseta. Olha que triste figura! Que disparate! As insígnias não podem ser usadas no dia-a-dia, fora de contextos solenes ou protocolares. O uso de condecorações depende do tipo de cerimónia, do traje usado e do grau da condecoração concedida. Atenção! Sempre que o fraque for recomendado, o agraciado pode usar a miniatura ou a roseta, mas nunca, jamais, as insígnias completas. Nas tomadas de posse de novos governos, por exemplo, é cada vez mais frequente o uso de fato. Com esta indumentária, só é permitido o uso de uma única roseta da ordem que o agraciado achar mais adequada. No caso das mulheres, as rosetas nunca se usam nos sobretudos ou nos casacos de abafo. Se o Presidente convidar os agraciados para um jantar de gala no Palácio da Ajuda, o traje masculino adequado é a casaca com a insígnia completa, por se tratar de um evento solene. No caso das senhoras, por terem trajes de gala mais variados, há maior flexibilidade. Contudo, as regras da etiqueta do uso das insígnias devem ser seguidas. Ora, deixa-me cá ver. A banda põe-se assim, da direita para a esquerda, com esta belíssima insígnia da Gran Cruz da Ordem da Liberdade. E esta placa ponho aqui, com cuidado, para não rasgar o meu vestido. Perfeito. O agraciado com a medalha da Ordem do Mérito usa do lado esquerdo do peito com fita simples. Não se usa placa nem banda neste grau. A comendadora da Ordem do Mérito usa a insígnia suspensa por um pequeno laço, acompanhada da placa prateada no lado esquerdo do peito. Este é o maravilhoso grande colar da Ordem de Camões. Que honra! Vou colocá-lo com a placa do lado esquerdo do peito. A banda debaixo da casaca, claro. Da direita para a esquerda, com o pendente sobre o laço com o distintivo da ordem e voilà, comme il faut. Com a casaca, deve usar-se uma única banda correspondente à ordem mais importante que se possua, sempre acompanhada pela respectiva placa. Embora no passado se sobrepusessem várias bandas, hoje essa prática está ultrapassada. Já as placas, no caso do agraciado acumular várias distinções, podem ser usadas simultaneamente até 4 do lado esquerdo do peito, sendo que a ordem respeita a importância da insígnia. De cima para baixo, da direita para a esquerda. As miniaturas também podem ser acumuladas, mas apenas em uniforme ou farda de cerimónia, pendentes de uma barrete do lado esquerdo do peito e têm de respeitar a ordem de precedência. Em suma, as ordens honoríficas portuguesas não são apenas símbolos decorativos. São expressões de reconhecimento nacional que nos recordam que a dedicação à comunidade, o empenho, a generosidade e a persistência devem ser valorizados.